O destino de hoje é assim, repleto de cachoeiras. São mais de 25 espalhadas pelo município. E por aqui paira uma paz que combina com o título dado ao lugar de Vale das Graças. Estamos em Angelina, onde religião, cultura alemã e agricultura familiar estão entre os destaques. Daqui a um mês, o município celebra sua mais famosa festa popular. Tudo isso você confere no Retratos de Santa Catarina, que começa agora. Quando se trata de turismo religioso em Santa Catarina, a cidade de Angelina está entre os destaques. E essa é uma história que começa graças a uma promessa feita, por um missionário franciscano chamado Frei Zeno, seu José. Isso. Esse Frei Zeno foi missionário franciscano, E depois ele ficou acometido de uma doença, a tuberculose, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E naquela época a ciência, a medicina não tinha como curar. Então trataram ele, 3 médicos cuidaram dele. E depois definitivamente todos os 3 atestaram que não havia cura. Então ele, numa tarde destas, ele pediu água que ele tinha pego da gruta de Nossa Senhora de Lourdes da França, que desse um pouquinho de água para ele beber. E quando ele bebeu da água, ele, assim diz a história, entrou num profundo sono e os padres, os companheiros deles, achavam que ele tinha morrido. E no outro dia, quando chegaram lá no quarto dele, ele estava sentado na cama, belo e formoso, sorrindo, estou curado, estou curado. Aí perguntaram, mas como? Não, antes de tomar a água, eu fiz uma promessa para Nossa Senhora, se ela me curasse dessa doença, eu iria construir uma gruta em homenagem à Nossa Senhora de Lourdes aqui no Brasil, mas não sabia onde. Então Nossa Senhora mostrava em sonho uma queda d'água semelhante a essa que está aqui. E ele começou a percorrer todas as casas onde os franciscanos residiam. E essa doença aproximadamente aconteceu lá pelos anos de 1896. Uns dizem que é um pouco antes, outros dizem depois. Então esse percurso todo, até ele encontrar essa gruta, levou anos, E daí ele veio vindo, a última estância dele era Santa Catarina. E aí, como ele veio subindo aqui, nessa cascata íngreme, e quando viu essa aqui, ele disse, é essa aqui que eu vejo em sonho. Então daí depois ele partiu de novo de volta, foi a Petrópolis, e de lá ele escreveu para a mãe dele na Alemanha, eu não sei o nome, e que ela encomendasse uma imagem igual à da França para ele construir aqui no Brasil. E quando ela chega aqui, os cavaleiros diz que foram no encontro, o pessoal e atirando foguete, e aí então essa imagem foi colocada na Capela São Carlos Borromeu, que tem até uma foto, e ali então ela ficou por 5 anos nessa capela. Em 1902, Santa Catarina ainda pertencia à Arquidiocese do Paraná, de Curitiba. Santa Catarina não tinha nem bispo. E daí o fato foi tão extraordinário dessa cura que o arcebispo de Curitiba saiu e veio benzer essa imagem aqui. E nesse intervalo, os padres, com os colonos, começaram a fazer esse contorno das 14 voltas aqui, que é tudo dentro de rocha, e demorou muito, E hoje milhares de pessoas fazem essa peregrinação, Hoje milhares de pessoas fazem, principalmente na Quinta-feira Santa para Sexta-feira Santa. Vem o pessoal de pé, da Grande Florianópolis, de outros lugares, até de outros estados. E um ano foi colocado uma catraca, essas antigas do ônibus ali embaixo, para ver quantas pessoas subiram. Subiram 13 mil pessoas na noite. E eles sobem por um caminho que é muito bonito, que é a reprodução da Via Sacra, Da Via Sacra. E a Via Sacra foi fundada em 2011, em 15 de agosto também, de 2011. Então foi inaugurada as estações da Via Sacra, que também vieram da Alemanha. Da Alemanha, as imagens em gesso, O Santuário de Angelina envolve a gruta e também a igreja, Também a igreja, as duas partes. Agora vamos seguir viagem. Daqui da Gruta Nossa Senhora de Lourdes,
para a Congregação das Irmãs Franciscanas de São José. O local, considerado um dos mais bonitos de Angelina, agrega hotel, restaurante, colégio e convento. Irmãs, ao longo da história da congregação, vocês tiveram uma participação muito importante aí em setores públicos como saúde e educação aqui de Angelina, né? Com certeza. A nossa vinda para cá, para Angelina, foi com o objetivo de ajudar na educação. Na época, isso em 1927, quando nós recebemos toda essa herança aqui de um casal, o seu Esteve e a Dona Maria Queires, ela é Kretzer Queires, e foi em troca de uma escola de qualidade para os filhos de Angelina, né, das famílias de Angelina. Aí começou a educação. Começamos num colégio particular, mas particular no sentido de o ensino não ser cobrado, né, o público, o governo não ter assumido. Depois o colégio todo passou para o Estado, o ensino é estadual, e muitos anos nós trabalhamos na direção e como professores na escola aqui, participando assim ativamente da educação formal de Santa Catarina. E hoje a sede da congregação tem restaurante, hotel, mas as pessoas que querem iniciar a sua vida religiosa também podem procurar vocês. Tudo começa aqui, a casa-mãe brasileira é aqui. Porque a congregação começou na Alemanha, mas começou a se expandir no Brasil aqui. E até hoje, as moças que desejarem, né, seguir a vida religiosa como franciscanas de São José, elas começam aqui, né, a formação, e o fim também é aqui. Nós temos um bom grupo de irmãs idosas que já são completamente independentes, que ainda não precisam de um hospital permanente, de assistência médica permanente, então elas estão aqui também, o começo e o fim da congregação no Brasil é aqui em Angelina. E colada aqui fica um dos principais pontos turísticos da cidade, que é a Colina da Louvação. Temos aqui no colégio, temos a Colina da Louvação, mas tem a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que também é um dos maiores objetivos atrativos para o turismo religioso. E como recebe turistas de todos os cantos do Brasil, Angelina conta com uma estrutura de hospedagem que inclui charmosos hotéis e pousadas. A pousada Perert é uma das opções mais famosas. Aqui, além da hospedagem, vocês têm algumas opções de lazer aí, né? Tem passeio a cavalo, né? Tem tobata, né? Para as crianças andar. Tem pesca e pague também, pesca e pague. Né? E aí aqui a pessoa tem toda aquela parte de Angelina, calmo, silêncio, contato com a natureza. E o sítio aqui é grande para quem quer caminhar, tem bastante trilhas. E aí, querendo levar uma lembrancinha, também tem produto colonial? Também tem. Esse pessoal que chegou aí, eles vêm em grupos, excursões? Geralmente é em grupos, né? Em grupos de 15, 20, né? Esses já são fregueses há uns 8 anos já. Isso é o maior sinal de que ficaram satisfeitos. Com certeza. Outros lugares oferecem opções semelhantes de lazer, como a pousada Tomazoni e o Pesque Pague Chico Bum, no bairro Rancho de Tábuas. O Retratos Estamos de volta na cidade de Angelina, que tem uma das grutas mais bonitas do país. Agora você conhece um pouco do início da história dessa cidade, de quase 6.000 habitantes, que faz parte da Associação Caminhos da Imigração Alemã, um roteiro turístico regional que inclui outros 7 municípios. Mas, seu José, o que pouca gente sabe é que muito antes da chegada dos alemães, os portugueses já estavam aqui, né? O governo alemão ele fez uma certa restrição à imigração em função de que o governo brasileiro, o imperial, não estava cumprindo com o tratado de aqui os colonos chegar a serem bem recebidos. Aí o que é que aconteceu? Dom Pedro II, o projeto dele era colonizar do litoral para o interior do país, porque ele estava sendo desenvolvido só no litoral. Então ele deu carta de autorização aos ministros, aos presidentes da província, que o país era dividido em província, né? Então tinha a província de Santa Catarina. E o presidente da província de Santa Catarina era Francisco Carlos Araújo Brusque. E ele então foi incumbido de fundar colônias aqui no estado de Santa Catarina. E ele, como não tinha mais a mão de obra alemã ou dos europeus, ele idealizou uma colônia com
os luso-nacionalistas que estavam vagando sem ter uma profissão exata. Então, o que é que ele fez? Procurou um lugar que fosse, assim, que servisse também de ponto estratégico na estrada São José a Lages, que era a estrada dos tropeiros, que passa bem aqui no lado desse morro que se chama a Curva das 14 Voltas. E isso pelo ano de 1860. Mas para compreender um pouquinho melhor, temos que voltar antes, que aqui o nome antes era Rio Mundéus. E esse tal de Rio Mundéus é assim bastante complicado, porque não havia registro de nada de pessoas que já moravam aqui, ou na hipótese já tinham. E essa área aqui, mais ali do colégio para baixo, havia muita caça, porque a natureza era formada por muitos coqueiros. Então, na época do fruto, vinham os porcos do mato, né, esses animais. E então Mundéus significa, na língua dos botocudos, né, os índios, armadilha. Então eles vieram subindo de São Pedro de Alcântara, o rio Maruim, né, até as cabeceiras, e chegaram aqui, que hoje é uma localidade de Quarta Linha. Então os lusos, eles não tinham vocação para agricultura. E a colônia devia ser uma colônia agrícola que deveria abastecer Florianópolis e Lages, inclusive, e eles então não tinham essa vocação. Então, encurtando, em 1875, o governo do Império, com os seus ministros, viram que o pessoal do litoral e os luso-nacionalistas não tinham vocação para a agricultura. Então, abriram o entre parênteses e deram a carta de naturalização aos imigrantes alemães, que alguns já estavam aqui e os outros estavam por vir. Então, a partir de 1875, os agricultores, os alemães podiam também conseguir um pedaço de terra aqui. O que fez crescer essa colônia foi depois, quando o imperador, eles viram que aqui, com os alemães que chegaram, a produção da farinha de mandioca era um ponto fácil e de bastante poder aquisitivo. Então, assim, foi se desenvolvendo. E aí, então, em 1961, foi instalado o município de Angelina nessa data, né? E eu estive presente. E hoje nós temos essa joia preciosa que está aqui, que é o orgulho da gente, né? E Angelina se destaca em setor de educação, né? Hoje nós temos um excelente colégio. No setor da saúde, hoje Angelina é pioneira em que os médicos de Florianópolis, outros, eles vêm 2 vezes por semana fazer as pequenas cirurgias aqui no hospital, que ele está adequado aos demais grandes hospitais, e é um movimento fantástico. E o interior do município hoje, ele é bastante desenvolvido, temos postos de saúde em Rio Novo, Barra Clara, Garcia, aqui em Angelina, né? Então, eu acho que valeu a pena fundar a colônia luso-nacional de Angelina. E quando a gente fala na história de Angelina, um ano marcante é o de 1964, quando foi inaugurada a usina hidrelétrica Garcia, né, Adailton? É isso, agora nesse ano completa 50 anos de inauguração, né? Na verdade, essa usina entrou em operação em 63 e em 64 foi inaugurada, 19 de dezembro de 64. Então esse ano completa 50 anos. E na época qual era a necessidade? Por que a instalação aqui? Porque é o seguinte, essa usina só tinha usina em Maruí na época. Então essa aqui entrou para complementar toda a energia da Grande Florianópolis. E permanece abastecendo a Grande Florianópolis? Ainda, hoje ela está num sistema interligado, né? Ela interliga com todo o sistema do Brasil. Qual é a capacidade aí de geração? É 9,2 mega. No outro lado da cidade, no bairro Rancho de Tábuas, uma empresa que fabrica papel, a Pinho Fibras, produz a própria energia através de uma pequena usina hidrelétrica que está sendo ampliada e deve passar a atender o município de Angelina. A Pinho Fibras trabalha com todas as etapas da produção de papel, desde o cultivo de pinos até o produto final.
E Angelina tem uma localização privilegiada no estado. Fica próxima à capital e tem bom acesso rodoviário pela BR-282. Por ela transitam muitos turistas que se dirigem à Serra Catarinense, além de pessoas do oeste do estado e também argentinos, uruguaios e paraguaios. Para atender os visitantes, o Hotel e Restaurante Sens é uma das opções. O nosso hotel conta com 17 leitos para atender turistas, excursões. E no restaurante, no final de semana, um dos principais pratos mais pedidos é um porco pururuca, a costela ensopada e de sobremesa um pastel de bananinha, que é muito famoso. A gente tem também o famoso recheio, né? O recheio feito da moela de frango, que a gente também não pode deixar faltar. E assim, o restaurante tem uma história já de 23 anos, né? 23 anos que a gente está lutando aí para atender melhor cada vez o público que vem visitar Angelina e também as pessoas de Angelina. Né? Depois de bem alimentados, é hora de aventura. Vamos conhecer uma turma que gosta de adrenalina. Pedro, essa é uma associação que surgiu com o objetivo de juntar aí os apaixonados por motos. Sim. O Lama Roots hoje conta com quantos associados? Tem 42 associados. E quem é apaixonado aí por moto e quiser participar, vocês estão sempre de portas abertas para receber Sim, sim. novos associados. Novos associados e o pessoal que quer vir aqui desfrutar da nossa trilha, que é uma trilha muito bem elaborada, muito bem estudada. Eu garanto que todo o pessoal vai gostar. Esse aqui é o segundo evento. O primeiro foi só para um grupo fechado, só para a gente testar a trilha. E agora a gente está fazendo o segundo e estão melhorando o que precisou ser melhorado. E aí vocês estão aí com a mão na massa preparando o terreno para o evento que acontece daqui a um mês. Sim. Como é que vai ser isso? Vai ser no dia 4 de maio. A gente está bem contente já com a participação dos associados também, estão dando uma força. A gente hoje está fazendo a manutenção da trilha e procurando melhorar cada vez mais ainda. Na encosta das cadeias montanhosas da Serra do Mar está a cidade de Angelina, o nosso destino de hoje. Neste município de quase 6.000 habitantes, 1.550 famílias vivem da agricultura familiar. Tem uma diversidade muito grande de culturas. Dependendo da região, é uma cultura predominante. Se a gente analisar a região de Rio Novo, por exemplo, predomina a cebola. Né? A região de Barra Clara, Rio Fortuna, predomina o fumo junto com a mandioquinha salsa e também algumas olericulturas. Aí já na região de Betânia e também parte de Barra Clara e Rio Novo, existe uma produção muito forte do leite. Na região de Fartura e Mato Grosso, Alto Mato Grosso, a olericultura como tomate, repolho, couve, alface, o brócolis é bem forte. A região de Rio Pequeno, Rancho de Tábuas, os temperinhos verdes, a olericultura com alface e também as aves. E aves se encontram na região de Rio Pequeno e Linha dos Chaves. O mel ele está expandido por todo o município, no mesmo formato do leite. Tu citou o mel como predominante no município, mas a batata salsa também faz parte aí, né? A mandioquinha salsa também está praticamente inserida hoje em todo o município. É uma cultura que foi criada aqui no município, basicamente, e ela está como fonte de renda alternativa em todas as comunidades. Por que essa espécie de batata, Isaac, é mais difícil de ser encontrada aí no país? Eu acho que porque ela é uma planta bem difícil de trabalhar. Ela produz muito, mas a cada ano ela diminui a produção. Aí precisa ter muita área para trabalhar com ela e trocando muito, fazer muita rotação de cultura. E aqui em Angelina é um lugar que dá bastante. Isso, e aqui em Angelina a gente tem um solo muito bom e produz mais do que o solo do pessoal mais de fora, como Minas tem muita terra, mas a qualidade talvez do solo é mais inferior. E a produção de vocês é tão grande que vocês têm uma festa anual, né, da batata Sim. salsa. E aí quais são os pratos típicos que tem lá, assim? Aqui na nossa festa a gente faz licor, né, doce, faz docinho de festa, purê, maionese e outros pratos que o pessoal adora.
Uma tradição antiga em Angelina são os engenhos de farinha. O engenho Gilst-Leuster faz parte da rota de agroturismo da rede de engenhos artesanais de farinha da Grande Florianópolis. O local é certificado pela Rede Ecovida de Agroecologia. Nos meses de maio e junho acontecem as farinhadas, uma produção que vale a pena conhecer. Bom, e agora nós vamos conferir o que está sendo programado para a mais famosa Festa dos Moradores de Angelina, dedicada aos produtores rurais da cidade. E 2 produtos típicos aqui da cidade dão nome à principal festa popular de Angelina, é isso, secretária? Isso, que é o queijo e o mel. Que é a festa do queijo do mel, que acontece todos os anos em abril. Certo, geralmente no último domingo de abril. E aí, como é que vai ser? Como é que acontece na festa? A programação para esse ano? Olha, esse ano essa festa já está na sua 20ª edição. E normalmente acontece nela o desfile tradicional, né, que apresenta as rainhas, o que a gente conta normalmente a história do município, a gente inclui nesse desfile. Também tem as apresentações culturais, que nós temos um grupo de dança, vários grupos de dança que a gente também convida de outros municípios para fazerem parte dessa integração. Também temos os shows, né, artísticos, né, para a galera se divertir também, né? E aí a festa aproveita não só o queijo e o mel, mas todos os outros produtos produzidos aí pelos agricultores. Normalmente nas barracas a gente monta aí que os produtores vêm expor e também vendem, tem todos os produtos típicos de nossa região. E para quem quiser conhecer um pouco do artesanato, também tem, né? Também tem. Tem o artesanato que normalmente é os grupos de mães que apresentam, que expõem, né, também. E a festa do queijo do mel é apenas uma das festas que o município oferece aí ao longo do ano. Sim, porque nós temos as festas da Paróquia Imaculada Conceição, tem as da Paróquia Evangélica e tem como as oficiais, como até já mencionei, entre as oficiais tem a da Bergamota, tem a Campeira, tem a da Mandioca Salsa, tem o Encontro de Trilheiros da Lama Roots, enfim, tem várias, né? Prefeita, a gente acabou de deixar o convite para que os catarinenses visitem a próxima edição aí da Festa do Queijo do Mel. No início do programa mostramos as questões religiosas que atraem milhares de pessoas ao longo do ano aqui para a cidade, mas existem outras inúmeras razões para conhecer Angelina ao longo do ano, como o Carnaval, que tem surpreendido aí moradores e turistas. O Carnaval de Angelina, né, ele vem de muitos anos. E do ano passado para cá, quando a gente assumiu a prefeitura, a gente adotou algumas medidas, né? Um é colocar o som na rua para a população, né? Então a população vem, inicia por volta das 20 horas e vai até por a volta das 1h30 da manhã, né? Então o pessoal vem para cá porque aqui eles sentem uma tranquilidade, segurança, né? Se diverte, e aqui é uma cidade acolhedora, né? Então o pessoal está vindo e esse ano superou a expectativa, né? Veio um público aproximadamente de 17 a 20 mil pessoas, né? E a gente está preocupado em receber esse pessoal, né? Se preparando já para o ano que vem, que a expectativa vai ser bem maior, questão do estacionamento, tudo. A população gosta de vir para cá porque é uma cidade acolhedora, né? O bom que o que fica é isso, é a tranquilidade, a qualidade de vida dos moradores, a limpeza, a segurança do lugar. Quem passa que vai para Madre Paulina, passa por aqui, que vai para São Pedro, né? E tanto que Angelina integra os caminhos da fé, né? Sim, então, é muito visitada os domingos, né? O santuário nosso é um ponto atrativo, turismo religioso, né? Então a gente está trabalhando no sentido do nosso comércio e nós preparar a cidade para receber. O pessoal já está vindo para cá porque acredita que é bem recebido. E como disse o prefeito, não faltam razões para visitar a cidade durante todas as estações do ano. Mas agora que chegou o outono e as temperaturas começam a baixar, muitos turistas se deslocam para a Serra. Nesse caminho, Angelina é ponto de parada obrigatória. Entre, seja bem-vindo, você não vai se arrepender. E aqui nesse mirante, com essa vista incrível que fica na entrada da cidade, na SC 407, que a gente se despede de Angelina.